Estamos de volta e o Supremo Tribunal Federal retomou na semana passada o julgamento de uma ação que produtores rurais movem para derrubar a lei que proíbe a pulverização aérea de defensivos agrícolas no Ceará. A ação é da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária, a CNA, que alega violação aos objetivos da política agrícola. No STF, o julgamento deve ser concluído até a próxima sexta-feira, dia 26. E sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o advogado André Bachur, que é sócio do Passos e Estica Advogados Associados. Boa tarde, André. Seja muito bem-vindo aqui ao Mercado e Companhia. Boa tarde, obrigado pelo convite. André, gostaria que você, primeiramente, contextualizasse, o andamento do julgamento para toda a nossa audiência. Bom, o julgamento foi retomado pelo Supremo Tribunal Federal nessa semana e tem data para encerrar no dia 26 de maio deste mês. O julgamento já conta com 3 votos favoráveis à constitucionalização da lei, ou seja, que a lei é constitucional, que não violaria nenhum artigo da Constituição e, portanto, seria válida. Agora, me fala uma coisa, existe a preocupação de que essa ação ela possa se espalhar para outros estados da federação? Quais as reais chances disso acontecer? Boa pergunta. A ação em si é especificamente sobre a constitucionalidade da lei do Ceará, uma lei estadual. Mas sim, existe uma estimulação para que outros estados venham a formatar leis semelhantes a essa do Ceará, e aí sim seriam essas leis passíveis de ação de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal. Então, caso venha ser declarada a constitucionalidade dessa lei, pode ser que haja um estímulo para outros estados formularem leis semelhantes para a proibição da pulverização aérea de defensivos agrícolas e sim acarretarem novas ações de inconstitucionalidade. E você acha que é possível criar regras mais rígidas, por exemplo, para fiscalização e aplicação aérea de defensivos agrícolas, justamente para poder apurar possíveis irregularidades e evitar que outras proibições como essa aconteçam? Olha, já há regramento e regulação sobre a aplicação de defensivos agrícolas. E essa legislação, ela não é bastante... ela é bastante restrita. Então, não haveria uma necessidade de haver novas legislação sobre o tema. Certo. Especificamente para a pulverização aérea, o Ministério da Agricultura e a ANAC já fiscalizam essa pulverização. Então, não haveria necessidade de novas leis sobre o tema. É só seguir nas regras que já existem, né? Agora, me fala uma coisa, produtores de grandes áreas agrícolas, por exemplo, eles podem se blindar de alguma forma, alegando o tamanho da propriedade, por exemplo? Boa pergunta. A pulverização aérea ela é feita não com o intuito de espalhar mais o defensivo agrícola, e sim de haver uma economia, inclusive de efeitos de gases estufas, carbono, enfim, seria muito mais rentável e também muito mais sustentável a pulverização via aérea do que via terrestre numa propriedade muito grande. Então, a gente está falando aqui de uma economia, de um formato muito mais sustentável do que a via terrestre. Então, para esses produtores que têm propriedades de tamanho elevado, sim faria mais sentido a aérea. Porém, caso esta lei no Ceará seja declarada constitucional, os produtores do Ceará, mesmo de grande porte, teriam que cumpri-la e não poderiam continuar a pulverização via aérea. Tá certo, viu? Obrigada aqui, Bachur, pelas suas explicações aqui com o caso. Uma excelente tarde para você. Até uma próxima oportunidade. Sou eu quem agradece o convite e obrigado pela oportunidade de expor a situação. Sim, obrigada. A gente que agradece.